pessoas em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque às fiscalizações em Petrópolis. Vamos conversar com os vereadores Ingo Rames e Fred Procópio sobre diversos temas da cidade. O Banco de Sangue Santa Teresa lançou a campanha Junho Vermelho. A iniciativa de conscientização reforça a importância do gesto solidário que salva vidas. O prazo de convocação de candidatos selecionados na lista de espera do processo seletivo do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES termina nesta sexta-feira. A etapa, que começou no dia 21 de março, chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Educação. E no primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior. E no próximo domingo, dia 4, das 9 às 1 hora da tarde, vai acontecer na Via Expressa em Olaria a edição do Junho Domingo de Lazer em Nova Friburgo. A atividade é gratuita. E a Secretaria de Saúde de Teresópolis informa que, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada até que durem os estoques de doses no município. O diálogo, com o objetivo de fiscalizar e cobrar por uma Petrópolis com transporte público de qualidade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas TVC Correio da Manhã, no Facebook e também no YouTube. Você é convidado a participar aqui com a gente. Nós começamos a edição de hoje com o nosso noticiário e abordando a Mega Sena, até porque nenhum apostador acertou na última quarta-feira as 6 dezenas do concurso 2.597 da Mega Sena. Com isso, o prêmio acumulou. Está estimado em 65 milhões de reais para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 14, 26, 34, 54, 56 e 58. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo. A Quina registrou 92 apostas vencedoras. Cada uma vai receber pouco mais de R$ 52.270. Já a Quadra teve mais de 6.000 apostas vencedoras, e que vão receber cada um prêmio de R$ 1.137. O próximo sorteio será realizado sábado, dia 3 de junho, e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números, custa R$ 5. Mudando de assunto, a gente comentou sobre dinheiro, a gente fala também sobre economia. O Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, a soma de todos os bens, serviços produzidos no país, cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os últimos 3 meses
do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O PIB no período somou 2,6 trilhões de reais. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 4%. O PIB acumula alta de 3,3% no período de 12 meses. O crescimento na comparação com o trimestre anterior foi puxado pela agropecuária, que teve alta de 21,6%. Segundo o IBGE, o resultado é explicado principalmente pelo aumento da produção da soja, principal lavoura de grãos do país, que concentra 70% da safra no primeiro trimestre e deve fechar este ano com recorde. Os serviços, principal setor da economia brasileira, também teve crescimento no período, 0,6%, com destaque para o desempenho das atividades de transportes e de atividades financeiras, ambos com alta de 1,2%. A indústria, por sua vez, teve variação negativa de 0,1% no período, o que, segundo o IBGE, representa a estabilidade. Bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, e bens intermediários, que são os insumos utilizados no setor produtivo, apresentaram queda, enquanto as indústrias extrativas cresceram 2,3% e a atividade de eletricidade e água, gás, esgoto, atividade de gestão de resíduos subiu 1,7%. Sob a ótica da demanda, o crescimento foi sustentado pelo consumo das famílias, com alta de 0,2%, e pelo consumo do governo, com crescimento de 0,3%. A formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, caiu 3,4% no período. No setor externo, as exportações de bens e serviços caíram 0,4%. As importações, por sua vez, recuaram 7,1%, contribuindo positivamente para o PIB. Bom, a gente acompanhando esse cenário otimista, então, aqui, né, do PIB aí aumentando no início desse ano. Vamos conversar com a nossa repórter, a Leandra Lima. Ela já vai trazer informações para a gente voltadas para a saúde. Foi divulgado o Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz e ela vai trazer então um panorama dos índices que foram registrados por esse levantamento. Leandra, uma boa tarde para você. O que o Boletim divulgou recentemente? Como que está o cenário epidemiológico aqui no Brasil? Uma boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde, pessoal de casa. O Boletim Infogripe da Fiocruz foi divulgado nesta quinta-feira e aponta um aumento do número de casos de influenza A em adultos por conta do vírus H1N1. Já os casos de Covid-19 tiveram uma diminuição nesse período. Já com as crianças com a faixa etária até 12 anos de idade, teve um aumento de internações por conta do vírus respiratório. É importante lembrar que com as baixas temperaturas, as pessoas caem em locais mais fechados, com pouco ventilamento, e isso provoca um aumento na difusão do vírus, né? Por isso, é importante manter alguns cuidados, como o uso de álcool em gel, uso de máscaras e também manter as vacinas em dia. Com certeza, Leandra. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Obrigada. Inclusive, então, se você que está nos acompanhando, a gente viu com a Leandra, teve um aumento aí no número de casos, né, de síndrome respiratória grave, aguda grave, principalmente por conta do gripe, da gripe, né, do vírus da influenza. E aí, lógico, a gente comentou tanto aqui sobre a questão da vacinação. É importante manter a caderneta em dia. A campanha que, inclusive, foi ampliada, né, e prorrogada, na verdade, para aqui em Petrópolis até o fim do inverno. Em Teresópolis, já vou até aproveitar a ocasião aqui, a Secretaria Municipal de Saúde informou na última quarta-feira que a campanha de vacinação também foi ampliada, foi prorrogada no município e vai durar até que os estoques da vacina terminem. Então você que está nos acompanhando aí em Teresópolis, procure o posto de saúde, uma unidade básica de saúde, leve lá a sua caderneta de vacinação e também um documento oficial com foto para realizar essa imunização. No site da Prefeitura de Teresópolis, em www.teresópolis.rj.gov.br, você confere todos os postos de saúde e unidades disponíveis e também os horários de funcionamento para realizar essa imunização.
O prazo para a convocação de candidatos selecionados na lista de espera do processo seletivo do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES termina amanhã, sexta-feira. A etapa, que começou no dia 21 de março, chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Educação. A previsão inicial era que a convocação fosse encerrada no dia 18 de maio. Por meio de nota, a pasta informou que já realizou pelo menos 7 chamadas de candidatos em lista de espera do FIES. O candidato é pré-selecionado na lista de espera do FIES quando a vaga que havia sido destinada para outro candidato durante as convocações anteriores volta para o sistema por não ter sido ocupada. Essa mesma vaga é ofertada para o próximo estudante da lista de acordo com a ordem de classificação. Em 2023, o FIES oferece 112.168 vagas. O programa concede financiamento para estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. Desde 2018, o FIES possibilita juros zero em uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Pode se inscrever o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010 e tenha obtido uma média aritmética nas provas igual ou superior a 450 pontos, além de nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Falando sobre Petrópolis, o Banco de Sangue Santa Teresa lançou a campanha Junho Vermelho. Ela foi criada com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, especialmente nesse mês em que é celebrado, no dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 1,8% dos brasileiros doam sangue regularmente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o percentual recomendado é que entre 3% e 5% pratiquem este ato solidário que pode salvar até 4 vidas. O GSH Banco de Sangue de Santa Teresa, ao longo do mês, fará ações de conscientização alusivas à campanha veiculadas em seus canais de mídias sociais com a chamada A Vida Precisa de Você. Tome a iniciativa e doe sangue neste Junho Vermelho. Esse período de sensibilização coincide com uma das temporadas de maior necessidade de estímulo às doações, que é a chegada do inverno, em que há uma queda acentuada no número de doadores em razão das temperaturas mais baixas e das doenças respiratórias típicas dessa estação. Porém, as doações de sangue têm que ser constantes. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa atende a 3 hospitais da região, fornecendo bolsas de sangue aos pacientes que estão internados e que precisam de transfusão para se recuperarem. Para muitas pessoas que estão enfermas, os componentes sanguíneos são a única esperança de vida. 1 em cada 10 pacientes internados necessitam de transfusões. Atualmente, os estoques sanguíneos da unidade estão 55% abaixo do nível ideal, um índice considerado crítico. A instituição funciona diariamente, das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados. Na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso à unidade, disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 a 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp DDD 24 99269 4355. Importantíssimo você aí que puder doar durante esse período, faça essa doação. A doação é rápida, dura em torno de 7 minutinhos, mais o período ali que você ainda tem que fazer um lanche depois. E é claro, existem algumas regras também para você poder doar. Para isso é necessário você ter dormido bem na última noite, pelo menos 6 horas, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, ter entre 16 e 65 anos, sendo que a primeira doação para quem, por exemplo, é de mais idade, tem que ter sido feita até os 60 anos. Para as pessoas menores de idade, é preciso que o responsável esteja acompanhado. Não é necessário estar em jejum. No entanto, é preciso ter evitado alimentos gordurosos e esperar ali pelo menos um período então, de 3 horas, caso você tenha feito, se alimentado com tipo um salgadinho ou algo desse tipo. Além disso, o Banco de Sangue, como a gente comentou, funciona todos os dias, também inclusive domingos e feriados. E é claro que você, a partir da sua doação, você ajuda a salvar vidas. Lembrando que em Petrópolis tem alguns benefícios para os doadores, viu? Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre política, vamos falar sobre transporte, vamos falar sobre mobilidade urbana
enfim, em ações aqui para Petrópolis, porque a gente vai conversar agora com o nosso repórter Wellington Daniel. Ele vai falar sobre um projeto de lei na Câmara que pretende mudar as questões relacionadas à presidência do Comutran. Não é isso mesmo? Inclusive ele está ali no fundo com a rodoviária. Uma boa tarde para você, Wellington. É realmente isso? Como que vai funcionar? Quais são as atualizações que você traz para a gente? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. Esse projeto de lei ele é do vereador Ingo Rames e ele foi apresentado na reunião do Comutran dessa semana. O Comutran é o Conselho Municipal de Trânsito. O que acontece? Nessa reunião, a expectativa era que fosse votado o aumento da passagem, mas acabou não acontecendo justamente por causa da questão do incêndio. E aí também o vereador Ingo Rames trouxe então esse projeto para trazer paridade à composição do Conselho. Hoje, Richard, o que acontece? A maioria do Conselho é composta pelas empresas de ônibus e também pela Prefeitura. Agora, então, com essa mudança que o Ingo pretende trazer, são 33 vagas e elas serão divididas 11 para o governo municipal, 11 para as empresas de ônibus e 11 para a sociedade civil. E, além disso, também abre uma possibilidade de assumir a presidência do órgão no primeiro ano do governo, né, do novo governo eleito, e também, então, são essas mudanças aí que esse projeto está prevendo. Wellington, vou só pedir por gentileza para você repetir esse final, a nossa conexão estava um pouco instável, a gente não conseguiu te ouvir. Queria que você repetisse, por gentileza, o prazo, né, na atuação da presidência do Comutran, por gentileza. Isso, Richard. A sociedade civil vai poder assumir a presidência do Comutran no primeiro ano do governo e também no último. Ou seja, o governo eleito em 2024, por exemplo, em 2025 a presidência será e logo depois em 2029. Perfeito. E aí, Wellington, aproveitando isso traz inclusive uma transparência e a ampliação das necessidades, por exemplo, da população petropolitana, porque a partir do momento que você tem a sociedade civil ali cobrando essas ações e como presidente do conselho, o olhar crítico a respeito das situações vai ser muito maior do que, por exemplo, as empresas ou a própria prefeitura. Além disso, a equipe do Correio Petropolitano realizou um levantamento a respeito das fiscalizações nas garagens de ônibus aqui de Petrópolis. O Wellington vai trazer essas informações para a gente também, né, Wellington? É isso, Richard. A gente vai ver um pouco mais na entrevista, né, no segundo bloco. Também a matéria completa vai sair no jornal Correio Petropolitano deste final de semana, mas eu vou trazer aqui os principais dados. Foram 1.269 infrações que a CP-Trans encontrou nas empresas de ônibus, nas garagens das empresas de ônibus, na primeira fiscalização feita nesse ano. E a maioria com Petroita e Cascatinha. Segundo a CP-Trans, Richard, nenhum veículo apresentou pendência de documentação em 2023. E a gente vai ver daqui a pouco na entrevista que os vereadores contestam essa informação. E ainda também, segundo a CP-Trans, nenhum veículo foi impedido de operar em função da vida útil, né, que é 10 anos, 11 meses e 29 dias. A gente procurou a equipe do CETRANSPetro, né, que representa as empresas de ônibus. Também procuramos a Prefeitura de Petrópolis, mas eles não nos enviaram respostas sobre essas fiscalizações até o fechamento aqui do nosso jornal. Vale lembrar que a gente só conseguiu essas informações via Lei de Acesso à Informação. A Prefeitura não nos passou essas informações pela assessoria de comunicação, então nós entramos com um pedido de Lei de Acesso à Informação e foi onde essas informações chegaram, Richard. Com certeza, Wellington. Agora sim, a gente tem diversos pontos a serem abordados aí. Primeiro, a gente já comentou sobre a falta de transparência da Prefeitura e quando a gente precisa entrar com uma lei de acesso à informação, essa falta de transparência, ela se reforça ainda mais, até porque é um recurso que a imprensa utiliza muito, mas você que é petropolitano, você também pode utilizar. No site da Prefeitura você tem esse acesso e eles são obrigados a responder. Além disso, a gente vê que esse relatório que foi enviado pela CP-Trans não condiz com a realidade nem um pouco, na verdade, né, Wellington? A gente mesmo aqui do Correio Petropolitano fez um levantamento a respeito dos ônibus e mostrou inúmeros veículos com licenciamento atrasado, não só referente, por exemplo, a este ano, mas 2021, 2019, até mesmo 2018. É exatamente isso, Richard. Sem contar também ônibus com tempo de fabricação de 2008, muito além do limite que a CP-Trans coloca
Então, realmente é um dado que não condiz com a realidade. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Um bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. E a gente entra nesse cenário um tanto quanto caótico, até porque já estamos no terceiro presidente da CPTrans desde que o prefeito Rubens Bom Tempo assumiu a prefeitura, né? Isso tem 2 anos. Já são 3 presidentes, sendo que 2 foram, né, um saiu desligado por conta de questões relacionadas aí a fraudes, pagamentos por fora, que foi o Jamil Sabra, a gente trouxe as reportagens aqui na época, e também, recentemente, teve o Fernando Badia, por supostas investigações também, por receber ali, né, ser um famoso laranja na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Enfim, cenário um tanto caótico em Petrópolis, né? E enquanto a gente vê esse cenário de presidentes sendo substituídos por estarem ali envolvidos com questões de corrupção, a gente nota que o cenário em Petrópolis voltado para o transporte público é um tanto quanto precário. Enfim, já que a gente falou sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer para você então uma entrevista exclusiva que fizemos ontem na Câmara dos Vereadores. Eu estive presente junto com o repórter Wellington Daniel e nós justamente questionamos os vereadores Ingo Ramos e Fred Procópio a respeito sobre esses temas, mas também sobre a Comissão Especial de Desassoreamento aqui em Petrópolis, que está sendo realizada tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate traz aqui uma entrevista e com um cunho relevante, claro, a gente vai abordar diversos temas e hoje nós estamos num ambiente um tanto quanto diferente e com participações diferentes também no programa. Aqui ao lado nós temos os vereadores Ingo Ramos e também Fred Procópio e para me auxiliar nessa entrevista nós temos o nosso repórter Wellington Daniel. Primeiramente eu vou agradecer ao Wellington a presença por participar aqui com a gente e claro também a presença dos vereadores. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui de novo, né, no espaço tão democrático que se tornou o Correio da Manhã.
Dizer que é um prazer recebê-los aqui na Câmara para poder fazer essa entrevista. E os assuntos são muitos. A gente tem uma série de problemas para tratar. Espero que a gente consiga ajudar vocês aí a orientar a sociedade quanto a tudo que vem acontecendo. Boa tarde a todos também. Agradecer a presença de vocês aqui na casa, Richard e Wellington. O Wellington foi o nosso primeiro estagiário que cobria a Câmara lá atrás, já perturbou bastante a gente. Hoje em dia está aí contribuindo com a casa mais uma vez. Então, parabenizar vocês pelo programa, que a gente possa fazer uma boa entrevista. Bom, acho que o primeiro tema que a gente pode abordar um pouco aqui é a questão do desassoreamento dos rios. As vistorias estão acontecendo. Queria que vocês trouxessem uma atualização para a população petropolitana a respeito desse tema, que se faz fundamental durante esse período agora, que é um período de menos chuvas intensas e, consequentemente, é um período adequado para realizar essas vistorias e, lógico, essas ações. Isso, a gente até criou uma comissão aqui na casa, uma comissão especial, onde o vereador Fred é o presidente da comissão, eu sou o relator. E fazendo um breve resumozinho, depois o Fred pode detalhar melhor, foi dividido em 2 fases, né? A prefeitura pegou um trecho, o Estado pegou outro trecho, e também vem um recurso de emenda parlamentar também do deputado Hugo Leal, onde o município está executando essa verba. Então, é a primeira vez na história que a gente tem tanto recurso para fazer esse tipo de trabalho, muito em função da tragédia de 2022. A nossa luta na comissão, a nossa principal foco, além de fiscalizar, é óbvio, né, saber se está sendo bem feito ou não, qual é o custo disso, é fazer com que esse serviço seja constante e contínuo. Então, ele precisa ser executado anualmente, sem nenhum tipo de intercorrência. Logicamente, na época de dezembro, janeiro é mais difícil, em função das chuvas, mas essa época do ano, como você bem mencionou. Então, se a gente falar aqui de março até novembro, a gente tem um período aí de 9 meses que a gente precisa fazer com que esse serviço seja bem executado e, consequentemente, prevenindo aí para as próximas chuvas, caso aconteça, e pedir ao Papai do Céu também que nos abençoe sem ter chuva forte. Mas o grande objetivo da comissão é esse. Nosso trabalho aqui é fiscalizar o serviço sendo executado, tanto o executivo, e também não é muito a nossa alçada, mas a gente precisa acompanhar também o serviço do Estado, e trabalhar para que esse serviço seja contínuo durante o ano inteiro em todos os rios do nosso município. O vereador Fred pode dar mais detalhes aí em relação à execução desse serviço, às empresas, enfim. A gente dividiu, né, o trabalho da comissão, primeiro, na remediação, né, a resposta imediata a tudo o que aconteceu, e aí a limpeza de rio, de fato, com máquina, caminhão e tudo, era fundamental, né, a gente tirar carro de dentro do rio, árvores de dentro do rio, e a própria terra, areia, tudo que vem assoreando aí os rios, pedras que rolaram ao longo do percurso do rio, acompanhar esse trabalho, né? Então a gente teve um trabalho muito forte em Cascatinha, muito forte no Roseral de Baixo ali, conseguimos fazer um muro de pedra, limpar bem o rio ali embaixo, aumentar a calha do rio de acordo com aquilo que o INEA autorizou. Ponte Branca, no Prado, foi a maior ação de limpeza de rio da história do Prado, né? Então ali a Estrada Mineira, o próprio BNH de Correias, todo aquele comércio ali no entorno, onde a gente sempre sabe que sempre alaga. Hoje está mais tranquilo, estão mais seguros. Todo mundo que a gente conversou satisfeito e acompanharam o trabalho, relatavam isso diariamente para a gente. Aqui no 1º distrito, o município ficou responsável, então a gente viu intervenções grandes ao longo dos rios aqui, logo nesse 1º distrito. E agora a comissão parte para uma segunda etapa, que é a de recuperação e resposta a tudo o que aconteceu. Então, a gente precisa acompanhar as obras que vão ser feitas de drenagem, né? Tem uma segunda fase da obra do túnel extravasor, que o Estado fez a primeira parte emergencialmente, agora parte para uma segunda etapa para sanar todo o problema do rio extravasor do Palatinato. Proposições de medidas para diminuírem essas enchentes no centro da cidade. É fundamental a gente tentar, de todas as formas, unir força, governo municipal, governo estadual, governo federal, para acabar com essas enchentes. Toda vez que sai uma matéria de jornal ou uma publicação de rede social mostrando a cidade cheia, né, a Coronel Veiga, em especial, é sempre um local calamitoso. Toda vez que aparece isso, a gente perde recurso, a gente perde turista, a gente perde credibilidade fora da cidade. Então, a ideia agora é se debruçar em cima dos projetos que o INEA vem apresentando, que o governo do Estado vem apresentando, que a própria Prefeitura pleiteou. O Ministério Público está acompanhando isso tudo muito de perto,
Comitê Piabanha, já agradeço aqui o Comitê Piabanha por toda a participação nas audiências. E agradecer o governador Cláudio Castro, o secretário, vice-governador e secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, por todo o apoio e todo o empenho aqui na cidade, que, de fato, a operação de limpeza de rio que a gente viu agora, a gente nunca tinha visto e, provavelmente, né, a gente nunca mais vai ver alguma coisa desse tamanho, porque agora o serviço está tudo feito, é só dar continuidade e não deixar se avolumar mais. Então, são 2 estágios, um de resposta imediata e outro de recuperação e reconstrução aí de tudo o que aconteceu, né? Essa é um pouco do panorama que a gente vem trabalhando. A comissão espera, no final desse prazo, entregar um relatório apontando o que foi feito e apontando medidas que são necessárias de serem executadas, ainda que não tenham sido executadas nesse período, né? Para esse governo ou para o governo futuro, absorver essa responsabilidade, entender que foi uma demanda social e técnica apontada ali e partir não do zero, mas de um documento já redigido com um grupo que participou da construção de tudo que foi feito ao longo desse período, desse 1 ano e meio, né? Então, é um pouco isso que a gente está tentando entregar para a sociedade. Eu acredito muito que a gente vai conseguir. Como vereadores e como fiscalizadores, como que está o cronograma deste ano do governo municipal? Porque agora a gente então está entrando nesse período de seca, onde começam os trabalhos, mas pelo menos para a gente da imprensa ainda não foi divulgado nenhum cronograma. Vocês já tiveram acesso a algum cronograma? Não, assim, o que a gente tem visto agora são ações de inverno, preocupados com queimada. E aí até é importante falar um pouco disso também, porque outra coisa que a gente vai precisar trabalhar, e eu estou tentando inserir isso junto ao governo do Estado, são os reflorestamentos, né? A gente precisa de reflorestamentos de fato grandes, topos de morro, como na 24 de Maio, no Alto da Serra, para ajudar a segurar as encostas lá em cima e para ajudar a reter essa água da chuva e evitar que ela chegue na rua e no rio com tanta velocidade. Reflorestamento do trecho inicial do Rio Piabanha, fundamental também, lá no Duarte da Silveira, até ali no Super Bing, é um trecho prioritário. Então, a gente precisa agora de financiamento para isso, não necessariamente público, isso pode ser privado, pedir uma série de estudos para a gente poder orçar e ter uma dimensão do que isso custaria, para a gente poder levar ao governo do Estado. Já tive com o Thiago Pampolha conversando sobre isso, tive com o Vinícius Fará, que é do Desenvolvimento Econômico, pedindo medida compensatória de grandes empresas que se instalaram aqui na região, não só na cidade de Petrópolis, mas que tenham interface aqui com essa bacia hidrográfica, para que recurso privado ajude a fazer esse reflorestamento. Pelo que a gente pôde acompanhar agora do município, os olhos estão todos voltados para os incêndios, né, que agora é um período delicado para isso, por causa de balão e uma série de outros fatores, e a gente precisa, na verdade, agora dos projetos de engenharia, né, sejam eles do município ou do Estado, que deem um norte do que a gente vai realizar agora no final desse ano e no início do ano que vem, de obra de engenharia para sanar esse problema. Seja uma galeria na 13 de Maio, como foi dito, ou um piscinão na Coronel Veiga, qualquer solução que tenha surgido ao longo desse período de estudo, tanto do INEA quanto do Comitê Piabanha e do próprio município, agora a gente precisa entender o que vai ser executado, né? Qual é a prioridade, o que a gente vai executar, qual é a rubrica orçamentária que isso vai sair, quem vai ser o responsável, vai ser convênio, vai ser um órgão só, serão mais órgãos. Então, isso aí que a gente precisa um pouco entender nessa etapa da comissão e poder relatar o que vai ser executado, como vai ser executado, por quanto vai ser executado, e aquilo que não for executado agora, mas que é prioridade acontecer, para ficar já relatado para o futuro, para o próximo governo que assumir, ter essa responsabilidade com a cidade. A respeito das questões que pode ser, dessas ações que podem ser adotadas, por exemplo, até com uma empresa privada, seria mediante edital, parceria público-privada? Já há uma expectativa de como que vai funcionar, por exemplo, esse processo, caso uma empresa privada tenha o interesse de realizar essa ação aqui na cidade? A minha ideia inicial, né, conversei isso muito com a comissão e conversei isso no governo do Estado, era a gente usar dinheiro privado para privado, né? A gente apontar quais são as áreas. No projeto de lei que está pronto para ser votado, vou conversar até com o presidente agora para ver se a gente consegue pautar ele, a gente está criando um banco de áreas a serem reflorestadas. Porque aí, por exemplo, o Ministério Público tem um TAC com uma empresa, e aí ele já aponta, tem essas áreas aqui prioritárias para serem reflorestadas. A empresa contrata uma consultoria privada, sem participação do município e do Estado,
E essa empresa privada faz o reflorestamento nos moldes daquilo que o Estado e o município dizem que é importante para aquela região. Então, por exemplo, topo de morro vai mesclar árvore da Mata Atlântica com bambu para diminuir o peso e aumentar a capilaridade de raiz, retendo ali o solo e aumentando a capacidade de drenagem. Beleza, essa é a medida? Essa é a medida. Então, a empresa vai contratar consultoria direto. Não tem edital, não tem chamamento público, não tem licitação, não tem dinheiro público. É privado com privado. O privado que cometeu o dano ambiental e, por isso, está assinando o TAC com o Ministério Público. E o privado ali, consultor e executor de reflorestamento na execução do reflorestamento. Além da questão do TAC, que já é uma medida um pouco mais severa, vamos colocar assim, você tem como fazer de forma inicial de algum contrato, um grande empreendimento. Uma construtora que construía um conjunto habitacional ou um condomínio de casas aqui na cidade. Contrapartida dessa empresa pode ser também pegar algum banco desse terreno, uma área dessa, e fazer reflorestamento naquela área e ela investindo nesse projeto também. Isso já acontece no dia a dia, quando você quer uma liberação da sua residência, por exemplo, uma liberação, precisa tirar alguma árvore para fazer a sua obra, você precisa reflorestar em algum local, isso pode ser feito uma escala maior em função com a própria Secretaria de Meio Ambiente, né, nessa autorização, e a empresa privada fazendo esse custeio. Também é outra alternativa. A respeito, a gente estava comentando aqui sobre a questão do cronograma. Essa segunda etapa agora da comissão, ela segue até quando? Então, a comissão tem um prazo de 90 dias, ela pode ser prorrogada por mais de 90 dias, esse é o prazo total, então no máximo 6 meses, mas a gente acredita que não precisaremos desse prazo todo, que a gente até... Nossa ideia hoje é dar uma resposta mais rápida, até para que a gente possa realmente ter esse objetivo atingido, que é de manter essa limpeza durante o ano inteiro, essa manutenção, como o vereador Fred mencionou, durante até o final do ano de 2023, pelo menos. Então, hoje a gente já tem um arquivo aqui de mais de 5.000 fotos de antes e depois dessa limpeza toda, então a gente quer colocar isso dentro do relatório, né, na nuvem, que as pessoas possam acessar todo esse material, e esse prazo é suficiente para que a gente faça o relatório. Além disso, a gente vai abordar outros temas aqui também, como a questão, lógico, que já foi até citada pelo vereador Fred Procópio, dos ônibus, do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. E a gente vai trazer também base nessa entrevista sobre um relatório que a equipe do Correio Petropolitano recebeu da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: as empresas em abril entram com uma recuperação judicial e logo em seguida um incêndio acontece, 48 veículos que são utilizados são perdidos, chegam veículos para supor, para repor, na verdade, essa demanda, mas dificulta ainda mais essa recuperação judicial. Há indícios realmente que essas empresas podem conseguir essa recuperação, ou já realmente passou da hora de termos uma nova licitação aqui em Petrópolis a respeito do transporte público e especificamente essas duas empresas? Vou iniciar aqui, depois o vereador Fred complementa. Vamos lá. Essas duas empresas especificamente, elas têm um contrato até 2025. Então, naturalmente, a prefeitura precisa fazer a licitação em 2025. É o prazo que foi em 2005, 2015 e agora precisa licitar novamente. Já foi prorrogado em 2015, então a gente precisa estar atento agora em 2025 para essa nova licitação. Então, realmente tem uma série de detalhes aí que você mencionou que a gente precisa estar acompanhando. Uma delas foi a entrada no processo de recuperação judicial. No dia 5 de maio, saiu de uma empresa, no dia 5 de março, saiu de uma empresa a decisão judicial aceitando esse ofício da empresa, esse processo. No dia 9 saiu da segunda empresa e isso elas conquistaram agora um prazo de 60 dias para apresentarem esses seus documentos para que a justiça entenda se vai falência, se não vai, esse tipo de coisa. Até aí, perfeito, está tramitando judicialmente. Paralelo a isso, nós tivemos um incêndio, que até então a imprensa, a prefeitura, a própria empresa disse que tem indícios de ele ser um incêndio criminoso. Então a gente não está aqui para opinar, porque a polícia está lá para resolver esse trabalho. Mas todo mundo está opinando que foi criminoso. Foi criminoso, tá? Foi criminoso por quem? Ok, aí é um fator que a polícia vai resolver. A nossa preocupação
enquanto vereador, até eu principalmente enquanto presidente da Comissão de Transporte, é na retomada desses veículos nas ruas. Então, a gente está vendo, até ontem, nós tínhamos 31 veículos, desses 74 que foram queimados, tinham 31 na rua. Então, a empresa mencionou que foram 48 que estavam em operação. Então, teoricamente, tinham 26 sem operação. Esses 26 estavam na planilha, estava aumentando o custo da passagem por estarem e não estarem em operação. É mais um dado que às vezes o pessoal de casa não sabe. Então, são detalhes que a gente precisa... várias peças, a gente não quebra-cabeça que a gente precisa estar acompanhando. Nós temos a questão do Vale Educação, que é um subsídio que o município dá para as empresas. Né, que dá para as empresas. Ele paga a gratuidade das crianças que usam o transporte público. Quem está fazendo esse custeio agora é a prefeitura, é uma lei municipal, perfeito. Então, okay. Isso tudo está sendo colocado também nesse processo. Acaba o termo com a prefeitura, acaba hoje, dia 31 de março. O vereador Fred teve a informação que a prefeitura vai renovar por 3 meses esse processo. Isso não é o suficiente para a gente manter o transporte de qualidade durante o ano inteiro. Então, nós tínhamos 48, hoje nós temos 31. Já estava ruim com 48. Então, 31 hoje não dá vazão. O que é o principal fator nesse contexto de 48 para 31, 30, que seja? Os ônibus não estão parando para manutenção. Então, eles só param para manutenção aos domingos. Então, ou seja, daqui a 15, 20 dias, vai quebrar tudo novamente. Não tem jeito, porque são veículos seminovos, até os que vieram emprestados para ajudar o município, de uma forma emergencial. A gente está vendo o esforço aí das empresas, ok, mas não é o suficiente. Então, isso sem manutenção, naturalmente, isso vai quebrar e vai continuar cada vez mais o caos do nosso transporte público. Então, ontem, na reunião do Comutran, do Conselho Municipal de Transporte, foi declarado que as empresas vão adquirir 30 veículos seminovos para fazer o suporte dessas linhas que estão faltando, desse transporte que está... Perdão, fazer assim, essa interrupção, é porque já foi divulgado até pela própria prefeitura que novos veículos seminovos chegariam à cidade, isso antes do incêndio. Esses 60 veículos já estão inclusos nessa notícia ou não? São a mais? São 30 pós-incêndio, porque alguns já chegaram, também foram queimados. Né? Então, são 30 que vão chegar a partir de agora. Só que, eu estou falando de 45, 60 dias. Chegar, não tem prazo menor do que esse. Então, e até lá, como é que vai ficar o transporte nesse período? E, além disso, qual é o maior problema, que aí aqui é uma interrogação enorme na minha cabeça. As empresas, vereador Fred, vão investir, um veículo seminovo hoje vai custar uns R$400 mil, mais ou menos. A gente está falando de 30, estou falando de 12 milhões, certo? Uma conta rápida aqui. Tu acha que as empresas vão ter esse recurso para investir, para recuperar em apenas 2 anos? Porque em 25 tem que ter licitação. Elas vão ganhar, perder, é o risco. Vão falir, não vão? Então, assim, como é que essa conta fecha? A prefeitura vai prorrogar o prazo de 2025 sem licitar? Então, assim, tem uma série de questões que ainda não foram respondidas. A gente precisa estar atento a isso. A gente está olhando isso de perto, estamos acompanhando isso. E tem qual é o meu maior medo aí em cima do subsídio, que é do Vale Educação? Hoje as empresas tinham uma despesa de manutenção dos veículos. Chegando veículos seminovos, essa manutenção, teoricamente, ela vai diminuir. Então, e as empresas vão usar esse recurso do subsídio para custear esses veículos novos e essa conta está zerada. Então, assim, são muitos fatores. Assim, a gente precisa de uma entrevista muito maior, de muito mais tempo para explicar isso tudo. Falarei, né, na sessão de hoje também alguns detalhes dessa questão toda, para que a gente possa estar acompanhando e que eu sempre cobro, que o nosso maior objetivo aqui é como é que vai estar esse ônibus na ponta. O pessoal que está em casa, que está sem veículo, que não tem ônibus de manhã, à noite não consegue pegar porque está lotado. Essa é a maior preocupação que nós temos. É a resposta imediata para quem está na ponta, quem está precisando, e a prefeitura precisa ser mais enérgica nesse assunto. Lembrando que esses 48 ônibus, né? Lembrando que, na verdade, sim, o Petrópolis já sofre com essa questão do transporte público há bastante tempo, até mesmo pós-pandemia, retorno da frota 100% era algo muito almejado pela população e que a gente, lógico, tem acompanhado que possivelmente não vai chegar e vai levar muito tempo para isso.
Além disso, o Wellington recebeu, inclusive aqui durante a nossa entrevista, um relatório da CPTrans a respeito das fiscalizações nas garagens de ônibus. Mas, pelo que a gente acompanha na realidade e o que a gente recebeu nesse relatório, muita coisa precisa ser questionada a CPTrans, né, Wellington? É isso mesmo, Richard. A gente fez esse pedido via Lei de Acesso à Informação, porque não foi um pedido que a comunicação da Prefeitura passava para a gente facilmente. Depois de algumas tentativas, então, a gente foi via Lei de Acesso à Informação. E o que eles falam é que, em 2023, foi feita uma fiscalização nas garagens e dizem que outras 2 ações estão previstas. Esse pedido, vale ressaltar, a gente fez antes ainda do incêndio na garagem da Petroito da Cascatinha, e essa fiscalização também ela foi antes, foi entre os meses de março e abril. E aí o resultado, 1.269 infrações, a maioria para a Petroito e a Cascatinha. Segundo ainda também esse relatório da CPTrans, nenhum veículo apresentou pendência de documentação em 2023 e nenhum veículo foi impedido de operar em função da vida útil ultrapassar o limite de 10 anos, 11 meses e 29 dias, que é uma resolução da CPTrans. Só que os gabinetes têm informações totalmente diferentes, né, dessas. Até aqui, pedir para imprimir rapidinho ali, no dia 6 e 7 de fevereiro, nós fizemos, enquanto gabinete, fiscalização no terminal do centro, onde nós focamos em olhar o emplacamento desses veículos que estavam na rua. Então, fizemos 107 veículos em apenas 2 dias, fizemos levantamento, e está muito claro aqui. Por exemplo, em 2018, tinha um veículo da cidade das Hortênsias e 6 veículos da Petroita com documentos de 2018. 2019, tinha um veículo da Cascatinha e 13 da Petroita com 2019. 2020 não tinha nenhum, até por causa da pandemia, eles tiveram essa isenção. 2021, tinham 14 veículos, 21 da Cascatinha e 17 da Petroita. Quem estava em 22, eu considerei como se tivesse ok, porque 23 não tinha virado ainda, então a gente considerou ok. Então, nós temos aqui mais de metade dos veículos analisados estavam com documentação pendente. Além disso, nós pegamos, posso passar para vocês depois também, veículos de 2008 rodando, a lei fala de no máximo 11 anos, 10 mais 1, serão 11 anos. Então, tinham veículos de 2008 rodando na rua, sem segurança. Tem uma lei municipal que eles precisam colocar o ano de fabricação do veículo na traseira, não tinha nenhum veículo cumprindo essa lei. Então, são detalhes que esse relatório, já falei dele várias vezes, eu vou encaminhar a vocês que vocês possam comparar com o relatório que a CPTrans enviou, até que vocês possam questionar baseado no nosso relatório também. E agora eu vou retornar essa avaliação em função do incêndio, esses veículos que estão vindo à rua aí. Vale para ser justo também, a única empresa 100% correta era a empresa Turpi, que não tinha nenhum veículo com documentação atrasada. Estão todos eles ok. Então, tinha uma empresa que estava 100% correta, outras 2 com pequenos detalhes, e a Cascatinha e a Petroita, infelizmente, estavam com muitos veículos aí em situações irregulares. Vereador Fred, você tem acompanhado nessa questão dos veículos, principalmente ali dos veículos da Cascatinha, na região do Retiro, do Carangola, quando houve a substituição. O que o senhor tem a dizer em relação a essa fiscalização da CPTrans, uma fiscalização apenas, sendo que eles falavam que eram fiscalizações constantes, e esses resultados da fiscalização? Assim, vou contextualizar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás para a gente poder falar melhor do agora. Logo no início do ano, depois de uma série de reclamações constantes durante um ano inteiro quase, a gente decide ir para a rua para fazer um abaixo-assinado e um levantamento de quebra de ônibus. Então, fizemos uma estrutura de fiscalização assim, de gabinete, então uma coisa muito, muito sensível, né? E colhemos só no Carangola, em uma semana, a gente colheu quase 1.300 assinaturas. Em maio, eu me encontro com o prefeito, primeira vez que a gente esteve junto depois que ele assumiu em dezembro, foi a primeira vez que a gente sentou para conversar algum assunto, e ele me falou, olha, queria saber qual é a pauta que você vai tratar, como é que a gente pode caminhar junto de alguma forma e tudo, queria te atender, o que você precisa? Eu falei, preciso resolver a Cascatinha. E aí apresentei para ele o meu primeiro relatório, ainda um relatório desestruturado, porque é um relatório de gabinete, não é um relatório técnico, mas um levantamento de quebra de ônibus. Falei, esse aqui é o número da Cascatinha, das outras eu não sei, mas da Cascatinha é esse aqui. E eu tenho 1.300 assinaturas de moradores do bairro do Carangola querendo que saia a Cascatinha. Ele falou, eu vou pedir a CPTrans para fazer um levantamento, e se isso for procedente, eu vou colocar a mão de algum jeito e vou intervir nisso. Perfeito. Isso em maio. O então presidente da CPTrans, Jamil Sabrá,
me liga com base nos pedidos de informação que a gente fez, fala, ó, fechamos aqui o primeiro relatório e, embora a Petroita e Cascatinha respondam por quase 47% do sistema, elas têm uma quebra superior a 70%. Então, para quem está em casa entender, ela trabalha 47% e quebra, invadindo o espaço que seria de outras empresas quebrarem, o equivalente a 70% do volume total de quebra. E aí ele submete isso ao prefeito. Numa conversa, o prefeito fala, ó, nós vamos retomar as linhas do Carangola e fazer isso de forma ordenada em 3 etapas. Carangola, Grande Retiro, que aí pegaria Roseral, Jardim Salvador, até o Quarteirão Brasileiro, e depois Estrada Saudade, com diferença de 3 a 4 meses entre uma operação e outra. Qual foi o intuito naquele momento ali? Não gerar o que aconteceu em 2011. Né? Um impacto muito grande para o rodoviário, uma desestruturação do sistema a ponto da prefeitura não conseguir organizar no curto prazo, criar mais problema até do que solução e demorar a conseguir harmonizar o sistema novamente. Então, foi acertado naquele momento, lá assim foi feito dentro do Carangola, surtiu um resultado excelente. No Carangola hoje eu não tenho nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de problema com o transporte público. Só que aí uma série de coisas aconteceu nesse meio do caminho que atrasou esse cronograma todo. A gente chega agora em abril, em março, início de abril, com pedidos de recuperação judicial da Cascatinha e da Petroita, como um colocou, um 5 de maio, o outro 9 de maio foram homologados pela Justiça, março foram homologados pela Justiça, e aí acendeu um sinal de alerta para a gente, por 2 motivos, para quem está nos assistindo poder compreender bem. O pedido de recuperação judicial prevê algumas metas, né? Então, as empresas tiveram que apresentar o que elas têm de patrimônio ativo, né? Os ônibus e as concessões, basicamente isso, o que elas têm de dívida e um planejamento para elas melhorarem o serviço e pagarem as dívidas num curto prazo, um prazo de até 180 dias. Quando vem o incêndio nas garagens de ônibus, esse plano de recuperação fica completamente prejudicado. Eu tive ontem na prefeitura, conversando com o Rubens e com o Marcos Santiago, falando sobre a preocupação dessa recuperação judicial naufragar agora no meio do caminho aí e a gente amanhecer sem transporte público em função da decretação de falência por parte da Justiça. Não é uma decisão de governo, né, é uma decisão judicial, mas atinge diretamente o governo. A prefeitura paga agora mais 90 dias de Vale Educação, né, de subsídio de educação, para ajudar o transporte a se reestruturar mediante metas. Isso está pactuado na Justiça, lá no Tribunal de Justiça, num outro processo. E o que a gente espera é que as outras empresas também se reestruturem com esses recursos. O que vale destacar nós falamos aqui agora há pouco sobre 30 novos ônibus, né? Só que são 30 novos ônibus referente às 5 empresas. É meta para 5. E a gente tem um problema estrutural em 2. Então, vai chegar 30 novos ônibus que não são todos eles da Petroita e da Cascatinha. E a gente tem um déficit na Petroita e na Cascatinha de 48 ônibus. Então, se outras 3 empresas vão ter que entrar com alguma coisa, naturalmente a Petroita e a Cascatinha, que correspondem a 47% do sistema, não podem ter que entrar com mais do que 47% dos ônibus novos. Então, essa recuperação do sistema pelo Vale Educação, como o Ingo bem colocou, é fundamental. Não existe um outro formato no planeta, está todo mundo tendo que subsidiar o transporte até para a passagem não ser tão onerosa a ponto de inviabilizá-lo. Mas Cascatinha e Petroita, no meu entendimento, em especial a Cascatinha, que o TCE declarou o contrato nulo, né? Então não é nenhuma questão anulável se for discutido, é nulo, ele não existe. Não tem ativos hoje para se manter de pé e se recuperar numa recuperação judicial. Minha opinião pessoal, por tudo que eu venho estudando. Qual é a minha expectativa? Conversei isso ontem no governo. De que nas próximas semanas, mediante a resposta dada pelas próprias empresas, do plano de contingência que elas apresentaram para o Poder Executivo, a gente tem um cenário, se é possível da Cascatinha continuar ou não, e se é possível da Petroita continuar ou não. Independente do plano de recuperação judicial, o governo tem atribuição legal de colocar o interesse público acima de qualquer outro interesse. O que a gente vê hoje na rua, né, eu faço muito gabinete de rua, o que a gente vê hoje na rua
é a população dizendo, era ruim com 5 ônibus e hoje eu tenho 3. E ele quebra. Então, ou como está lá o Independência, era ruim com 11 ônibus e hoje nós temos 8. Então tem menos oferta de ônibus e mais quebra ainda do que tinha antes, pelo motivo que o Ingo bem colocou, da falta de manutenção, porque não tem ônibus substituindo durante a semana, só no final de semana que tem a manutenção de garagem. Então, a realidade que eu entendo é o grupo econômico tem chance de tocar o contrato da Petroita até a licitação, que é em 2025, se ele conseguir se reerguer. A Cascatinha, desde o início, eu digo, o contrato é nulo, ela não tem condições de operar, ela precisava sair e esses carros serem reutilizados para alimentar a Petroita e tentar salvar a Petroita, que é o que eu ainda acredito que possa ser possível. A Cascatinha eu dou como causa perdida. E uma forma de se resolver essa questão da Cascatinha imediata, a gente tem 2 empresas que podem ser adicionadas ao contrato, 25% deles, que é o caso da Turp e da Cidade Real. O contrato delas permite isso, então se você adicionar 25% a cada uma delas, elas podem suprir essas linhas que a Cascatinha hoje tem a responsabilidade. Então você consegue dar um fôlego para a Petroita, mesmo que tenha que perder um braço da Petroita também, às vezes essa linha X tem que diminuir um pouquinho, porque a Petroita opera hoje com 99 ônibus. Então é um número muito expressivo. Então se a gente reduzir para 70, 80 veículos e esses 25% conseguirem alcançar essas linhas, a gente vai dar uma resposta imediata e naturalmente o governo vai se preparando para licitação em 2025. Eu faço uma outra pergunta, até porque, lembrando aqui durante a conversa, que esse contrato da Petroita e da Cascatinha já deveria ter sido uma licitação, se não me engano, em 2015, porque ele foi uma renovação, na verdade, só apenas de contrato, né? E, além disso, esse cenário que você comentou, Fred, ele já se apresenta, na verdade, justamente quando a Turp começa a operar, por exemplo, no Roseiral e também com apoio da Cidade das Hortênsias. Mas uma dúvida que me surge é a seguinte: ocorre uma investigação do Ministério Público justamente sobre a relação contratual da Cidade das Hortênsias com a Prefeitura, justamente por conta também de contrato. Isso, se levando para frente, a gente pode realmente dizer que Petrópolis tem um cenário caótico hoje do transporte público, analisando todo o contexto hoje jurídico e também operacional da cidade? Assim, tem 2 estágios essa resposta. Primeiro o município acerta ao retirar a Cascatinha de dentro do Carangola, e aí, no momento seguinte, que é o contrato emergencial, e foi isso que está sendo questionado, né, a necessidade de um contrato emergencial com a Cidade das Hortênsias. Então, a Justiça hoje questiona esse contrato emergencial. A melhora no sistema é de 100%. Essa é indiscutível. A forma como isso vai ser feito, aí o Poder Executivo precisa decidir pela maneira juridicamente mais segura para não sofrer nenhum revés logo em seguida. Tanto é que quando a Cascatinha ganha a recuperação judicial, há uma histeria generalizada dentro do Carangola, dizendo que a Cascatinha teria ganhado uma decisão judicial para retomar as linhas do Carangola. Então isso gera uma insegurança jurídica na sociedade, de forma geral. Eu não gosto muito dessa maneira em que o Tribunal de Justiça, e em especial nem tanto o Tribunal de Justiça, mas o STF, vem atuando no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Eu sou contra isso, não gosto da forma como um poder está invadindo os outros. Mas isso é uma novela que o Brasil ainda vai assistir e a gente ainda vai poder entender melhor com o passar do tempo. O fato essa investigação, se houver de fato algum tipo de comprovação disso, os responsáveis vão responder, né? O que eu entendo é que a população não pode pagar esse preço. Respondendo à tua segunda pergunta, o sistema está calamitoso? Tá. A realidade hoje é essa. Uma série de medidas foram tomadas, mas são 2 empresas muito grandes que, depois de um problema financeiro, ainda passam por um incêndio, né? Respeito aqui, né, o proprietário da empresa, a família proprietária da empresa, lamento muito tudo que tem acontecido, torço para que se reergam, né? A gente não está aqui contra a pessoa física de ninguém, mas o cenário que a cidade hoje se encontra é muito ruim, né? O Legislativo tem consciência disso, o Executivo tem consciência disso, mas, Richard, a gente tem uma dificuldade que não dá para simplesmente meter a mão numa concessão ou numa empresa de alguém e dizer, não, acho que fulano presta um serviço melhor e entregar para fulano. A gente tem um rito
administrativo e processual que a gente precisa respeitar para evitar até o que aconteceu e está sendo questionado hoje com a cidade das Hortênsias. Então, a ideia é mensurar ali dia a dia o que está acontecendo na cidade, né, no transporte e na vida jurídica e financeira dessas duas empresas em especial. E aí o Poder Executivo, o Legislativo, todo mundo de maneira ordenada e planejada, pensar quais serão os outros passos. Talvez seja, de fato, o que a Turp acabou de fazer no Roseral. Pegar mais 2 linhas, tira daqui dessas 2 linhas, remaneja o ônibus para outras linhas da Petroito e da própria Cascatinha. Mas até isso precisa ser uma coisa, nesse momento, mais consensual por parte do grupo econômico detentor da Cascatinha e da Petroito, para evitar essa judicialização que a gente viu acontecer lá dentro do Caranguá. Então, é um pouco isso. Para a gente poder finalizar essa entrevista, Wellington, alguma outra informação ou questionamento que você queira fazer aos vereadores? Em relação a 2024, né, a gente entrando um pouquinho nisso, a gente tem acompanhado no Grupo Correio da Manhã como que estão essas conversas, e vocês fazem parte do chamado grupo do governador, né, que tem aí então essa concorrência, digamos assim, essa conversa, esse diálogo em relação a quem será o candidato. Como que está sendo a conversa dos dois? O Fred é um político importante, presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um peso muito grande na cidade, tem uma votação muito grande. E Ingo vem também de uma avaliação positiva do público em relação ao governo interino. Então, eu queria saber como que está sendo essa conversa entre os dois e também fora, né, em relação a 2024. Primeiro, assim, eu assumo a presidência do PL no ano passado, em maio do ano passado, fiz agora 1 ano na presidência do PL. Tenho a missão dada pelo presidente Altineu, pelo próprio governador, pelos senadores Romário, Portinho, que estão muito próximos aqui da cidade. O próprio Flávio Bolsonaro tem andado aí o Estado ajudando a montar as prefeituras e tudo. A minha ligação ali dentro do PL mais próxima, que é com o Altineu, que é o presidente estadual, a quem eu me submeto diretamente, né, por ser presidente municipal, a executivo estadual. A missão é montar o partido para ser forte, né? Eu tenho dito isso com todo mundo que eu sento para conversar e convidar para vir para o PL. Tenho dito, eu estou montando o PL para ser grande e não para ser meu. Normalmente a gente vê o vereador, o presidente montar um partido para ser dele, em que ele seja o dono, em que ele seja o mais votado, em que ele seja a estrela, e a minha ideia não é essa. Eu trouxe o Elias Monte, que foi experimentado na urna em 2020, fez 17 mil votos para prefeito na primeira eleição, foi candidato a deputado estadual agora novamente, veio para o PL para me ajudar a reforçar isso. O Alexandre Gurgel foi candidato a prefeito em 2020, fez quase 7 mil votos pelo Partido pela Cidadania, com outro perfil, né, um gestor público, que também teve uma passagem grande pela iniciativa privada, professor da FGV, da Firjan. Então, trouxe esses 2 quadros para ajudar a pensar a cidade e estruturar os nomes que vão carregar o PL em 2024. A minha missão é montar uma nominata forte para o PL estar ali entre os maiores partidos aqui do município, não só em potencial eleitoral, mas também em quadros técnicos capazes de assumirem missões no Poder Executivo. A gente tem uma dificuldade, e ao lado do Ingo no governo executivo, né, no governo interino, a gente teve esse cuidado e deu certo, mas tivemos uma série de dificuldades de encontrar gente capaz de tocar a máquina pública, né? Quem é que vai assumir a Secretaria de Educação no futuro? Quem é que vai assumir Saúde no futuro? Quem vai ser o diretor de convênios? Quem vai ser o secretário de Fazenda? Isso é muito difícil de ser montado, não é uma tarefa muito simples. Claro, isso cabe ao candidato a prefeito e ao prefeito que ganhar a eleição, mas os partidos precisam fazer um trabalho interno de preparação dos seus quadros para ocuparem as posições no governo e ajudar a cidade a andar. Não adianta a gente ter um partido que só se pendura na máquina pública e não entrega resultado nenhum, né? Por onde eu passei, eu fui secretário de Meio Ambiente, todo mundo sabe, eu sou um cara de entrega, eu gosto de resultado, é o que me move. Então, estou tentando trazer isso para dentro do PL e a gente está montando uma nominata forte. Com relação à relação com o governo do Estado e compor aqui a base do governador, do Cláudio Castro, minha relação de sangue é com o vice-governador, Tiago Pampolha, que agora é secretário de Meio Ambiente, meu irmão,
e é com quem eu troco figurinha o tempo todo, para saber do norte do que a gente vai dar aqui. A gente tem um cenário com bons nomes, né, com muita gente colocada aqui na cidade, gente se lançando e gente até apoiada por outros políticos de fora. A minha avaliação, né, pessoal e política é de quem vive o melhor momento hoje é o Ingo, né, passou por um governo interino, foi bem avaliado, vive um excelente momento. Agora, a gente precisa que essas forças políticas todas entendam esse momento, entendam essa avaliação, e todo mundo faça o papel de convergir para um nome, né? Eu disse isso no Rio, tenho dito isso aqui com todo mundo que eu converso. Não adianta a gente lançar, deixar acontecer, e o meu papel vai ser tentar aglutinar todo mundo para botar na mesma mesa e pensar. Não é nem sugerir o nome do A, o nome do B, mas botar todo mundo na mesma mesa para pensar junto. Não adianta a gente ter 14 candidatos a prefeito como foi em 2020. Isso é falta de projeto, né? Isso é falta de objetivo claro. Então, presidindo o PL é montar a nominata, chamar todo mundo para a mesa, conversar com o governo do Estado, conversar com os nossos líderes estaduais, botar todo mundo na mesma mesa e dizer que a cidade não tem como ficar patinando e discutindo o nome de A ou o nome de B. A gente precisa convergir em torno de alguém, construir esse projeto. Nós passamos por uma pandemia muito dura, por 2 chuvas trágicas, a gente tem uma série de obras ainda para entregar, a gente tem problemas sérios de assistência social com as pessoas que perderam suas casas e estão hoje no aluguel social, milhares de famílias nessa situação. A gente tem um problema de saúde mental grave no município em função dessa chuva e da pandemia. Hoje teve um fórum, o primeiro fórum de saúde do trabalhador, organizado pela Secretaria de Saúde, e o retrato do que se viu lá é um retrato bastante delicado, mas que mostra muito do que a pandemia fez com as pessoas e do que as 2 chuvas fizeram também com as pessoas. Então, a gente tem aí uma missão de construção de partido, cada um individualmente aí nas suas siglas, e de convergência para um projeto de cidade no momento seguinte. Então, esse é o meu papel, eu já me coloquei à mesa para sentar e discutir com todo mundo, tenho trazido o Elias e o Gurgel o tempo todo para essa discussão, junto com os outros presidentes de partido, torcer para que todo mundo tenha essa mesma maturidade, essa mesma cabeça, e que consigam compreender que a cidade não tem como ficar discutindo nome. A gente precisa discutir um projeto e esse projeto ser carregado por quem ganhar a eleição. Ingo, depois dessa fala do Fred, é lógico que não tem como eu não te perguntar quais são aí os projetos para 2024, até justamente pela sua atuação também como prefeito interino aqui na cidade, e claro que a população, vendo o trabalho, fica um pouco também ansiosa para saber dos possíveis nomes para ano que vem. Como o vereador Fred falou, nosso trabalho focou na questão do PL, e o nosso trabalho aqui, paralelo a isso, a gente conversa muito, está sempre juntos aqui, a gente tem que ter um bloco, e esse bloco definir um nome para disputar a eleição de 2024. Eu já me coloquei aí como uma pessoa, uma possibilidade desse bloco, de ser uma construção, até porque a gente teve a experiência em 2021, a gente conseguiu ter uma unidade, todo mundo ajudou, participou, conseguiu contribuir para que a gente tivesse um governo bacana em 2021, porque senão não seria possível, se a Câmara não estivesse ajudando, a gente não conseguiria ter o resultado que a gente teve, como o Wellington mencionou, né, as pessoas na rua avaliaram muito bem o nosso governo, e a gente não pode também se privar disso, de não se omitir numa possibilidade de encarar um novo desafio. Então, eu já me coloquei à disposição, mas entendendo que a gente precisa de um bloco, a gente precisa de um conjunto. O Edson falou da questão do governador. O governador é um cara que a gente apoia, acredita, a gente apostou nele em 2022. Sou muito grato que ele fez pela nossa cidade, tanto em 21 e 22, na tragédia também, principalmente, ele esteve aqui conosco, ajudando, ajuda até hoje. Então, a gente precisa estar alinhando, conversando. Como o Fred mencionou, se a gente ficar cada um puxando para um lado, isso não vai construir um projeto, vai construir projetos só corrigindo aqui para os pessoais, não projetos de grupo, projeto para a cidade. Então, nosso objetivo é construir um projeto grande para a cidade, para que a gente possa realmente ter sucesso aí na eleição. E não só isso, não adianta só ganhar a eleição, você precisa fazer com que a cidade possa progredir, e esse é o nosso maior objetivo. Então, eu estou disposto a encarar um novo desafio, uma nova possibilidade, desde que a gente tenha aí outros parceiros, outros nomes, outras pessoas junto conosco, para que a gente possa ter sucesso na eleição. Ingo, obrigado pela entrevista. Fred,
também meus agradecimentos e também ao Wellington por ter participado aqui com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço vocês aí pela entrevista, por essa conversa bacana de sempre, que vocês possam vir mais vezes aqui na casa, estão sempre à disposição para recebê-los aqui. É um prazer, né, estar sempre aqui com vocês no Correio Petropolitano, seja no jornal escrito, seja no jornal televisionado. Parabenizar o grupo pelo trabalho que vem fazendo na cidade, né? Vocês têm prestado um serviço de informação muito importante, muito interessante, com muita responsabilidade, de forma democrática, sem levantar bandeira de A ou de B, mas mostrando aquilo que a cidade tem passado, o que cada um está fazendo, e reiterar aqui o nosso compromisso enquanto Câmara de sempre trazer para vocês a verdade daquilo que a gente está enxergando, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Obrigado, Wellington. Pode agradecer também, Wellington. Obrigado, vereadores. Uma boa tarde para todo mundo, pessoal de casa. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate fica por aqui. É claro, nós temos o nosso encontro marcado sempre a 13h. Um abraço para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter